Oi, oi! Vamos de Astrocast para saber o que os astros e os oráculos têm para contar para a gente para essa semana, que vai agora de 3 de agosto até dia 9, a primeira semana do mês de agosto. Vamos lembrar que a gente está dentro aí de um ciclo leonino, com o Sol, Mercúrio retrógrado, que ainda essa semana é a última semana. Segunda-feira que vem é que Mercúrio vai aí para o seu movimento direto, então a gente tem aí mais uma semana de revisão. E dentro desse ciclo de fogo aí a gente começa a nossa semana com a Lua, que está em fase crescente, ingressando na energia de Sagitário, que é uma energia de fogo. Então, o céu aí está empurrando a gente para frente, para se movimentar, para trazer mais do que movimento, para trazer intenção para o nosso movimento. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem alguns, aspectos ou muitos planetas aí, que estão em movimento retrógrado. E eu acho que a semana de hoje, especialmente com a carta que sai no dia de hoje, ela vem trazer esse aprendizado desse paradoxo, dessa ambiguidade, porque 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, né. Ao mesmo tempo que tem muitas energias empurrando a gente para frente, trazendo perspectiva para a gente olhar para o futuro, a gente também tem movimentos convidando a gente para rever muita coisa. E é justamente com esse olhar novo que eu aponto aí para a direção do futuro, da minha intenção, do que eu quero, olhando em perspectiva para o que já foi, é que eu vou ajustando, realinhando os meus passos, a minha direção e os meus movimentos. Bom, para essa semana aí, o movimento mais importante que a gente tem acontecendo vai ser a mudança de energia de Marte. Ele vai sair então aí de Virgem, planeta Marte, que convida a gente aí à ação, está dentro dessa energia de Virgem desde o dia 17 de junho. E agora, no dia 6, na quarta-feira, ele vai entrar aí na energia libriana, que inclusive é a energia que faz o signo que faz oposição ao signo que ele rege, né. Libra faz oposição a Áries, que é o signo regido por Marte. Ele vai ficar nessa energia libriana até dia 22 de setembro, quando ele vai ingressar em Escorpião. Então a gente vai ter aí 1 mês e pouquinho para trabalhar essa energia de Marte em Libra. E aqui dentro dessa energia, pode ser que a gente seja convidado a encarar muita coisa, porque Marte está olhando de frente, está em oposição para a energia que ele rege. Pode ser que a gente seja convidado a se colocar no lugar do outro, é uma posição onde a gente considera aí como se Marte não tivesse muito confortável, né, porque ele está longe de casa, ele está do outro lado da casa dele, né. Então a gente pode sentir aí, às vezes algum desconforto, a gente pode se sentir sentir que a gente vai ser colocado em situações onde a gente vai ser convidado a olhar por uma outra perspectiva, muitas vezes é a perspectiva do outro, né, então a gente vai ser convidado a avaliar aí como que está isso, eu e o outro nas minhas ações, né. Isso vale para pessoas e para as relações, mas para situações dentro da gente mesmo, né, situações, assim como eu comecei falando, situações que muitas vezes são paradoxas, são ambíguas e são opostas dentro de mim, e eu vou ser convidado a trazer esse olhar. É curioso, porque a carta que sai para guiar essa nossa semana aí, onde a gente vai ter esse movimento de Marte mudando de energia, é um arcano maior, saiu mais uma vez, eu estou jogando com todo o baralho e saiu mais uma vez um arcano maior para guiar a nossa semana, mostrando aí que é uma semana realmente importante, de movimentos importantes, e sai o arcano de número 7, a carta do carro, né, e Libra é o signo de número 7 do zodíaco, né. Então, mesmo a gente estando aí com tantos planetas retrógrados no céu, essa carta ainda assim indica avanço, indica velocidade, indica vitória, tá. Então se tem alguma coisa que está um pouquinho destravado, ainda mais porque Mercúrio está retrógrado, em Leão, é uma energia de fogo, né. Então mesmo aí com as coisas travadas, elas ainda
podem, né, têm a chance aí de se movimentar. Então se tem alguma coisa que você está esperando aí, é lógico, o céu está te convidando sempre a agir, né, ainda mais essa semana aqui com essa carta, com a energia começando com Sagitário, continua se movimentando que as coisas podem, ter um avanço, podem destravar aí para você. E aí é que tá, é uma coisa que eu falo, né, já falei algumas coisas algumas vezes para vocês, né, essa carta aqui ela não vai falar apenas da expressão do movimento, da direção, de uma conquista que seja externa. Ela traz aqui a imagem de, geralmente, né, 2 cavalos aqui. Aqui é um cavalo branco e um cavalo negro, né, que são energias que muitas vezes são opostas. São 2 polaridades, né, a polaridade yin, a polaridade yang, sendo representadas por esses cavalos, né, e tem alguém ali na guiança, alguém que consegue encontrar um ponto de convergência, um ponto de coerência entre essas 2 energias. E é justamente isso, quando eu consigo alinhar a minha mente e o meu coração em coerência, aí sim eu consigo avançar, aí sim eu consigo me movimentar e me direcionar para aquilo que eu quero. Que não é sobre a gente ir rápido, é sobre a gente seguir alinhado. E lembra que Mercúrio está retrógrado em Leão, que está buscando justamente coerência com a nossa verdade, com aquilo que o nosso coração quer. Então, se a gente está com isso e a gente muitas vezes está sendo convidado através de situações a olhar para isso. O que faz sentido para mim, o que está em coerência com o que eu quero, com o que eu desejo para minha vida e o que não está. Então, quando eu tenho, essa visão, né, e esse Mercúrio está trazendo energia propícia para a gente olhar justamente para aquilo em contraste que a gente não quer muitas vezes, vivenciando situações que a gente não prefere, para justamente, encontrar esse alinhamento para vivenciar e nos direcionar para aquilo que a gente prefere. É uma carta de número 7 também que traz aí uma energia de espiritualidade muito forte, ainda na guiança, tá ali nas rédeas, né, a gente fez aí um salto, a gente saiu na semana passada a gente estava no 5 com o hierofante, a gente deu um salto, a gente pulou o 6 e o 6 fala do quê? Fala de harmonia. Então, se a gente encontra esse ponto de harmonia dentro da gente, é onde a gente consegue dar um salto, onde a gente consegue avançar, onde a gente consegue continuar nos direcionando. As nossas conquistas acontecem quando a nossa vontade aí superior, nossa vontade da alma, nossa vontade do coração, conduz as potências que a gente carrega dentro da gente. E a gente vai fazendo isso com escuta e não com força. O carro, ele avança não porque ele vence o caos, mas porque ele aprende a orquestrar a esse caos, né, ele aprende a lidar com as dualidades, com as polaridades que é parte desse mundo, é parte do que a gente vivencia. Então a gente avança quando a gente aprende, inclusive acho que foi ontem que eu falei, na carta de ontem sobre isso, né, sobre o fluxo, né, quando a gente aprende a dançar com as polaridades da vida, com as circunstâncias que nem sempre chegam a nosso favor. Mas aí o que determina que a gente continua avançando não são as circunstâncias, é o meu posicionamento e a minha vontade diante das circunstâncias. Ontem eu estava tendo uma conversa com uma pessoa que é muito especial para mim, e ela me ajudou a lembrar de algumas coisas, né, porque às vezes a gente esquece mesmo, às vezes a gente precisa de um ponto externo, né, que ajude a gente a olhar para nossa história, olhar para o que a gente já conquistou. E eu estava relembrando disso até antes aqui de quando eu estava olhando a energia da semana, a carta que saiu, que as coisas que eu coloquei na minha mente que eu queria, mas aí é que tá a chave, não foi só na minha mente, uma coisa que eu quis mentalmente. Quando eu coloquei esse desejo dentro do meu coração, foi que eu consegui conquistar. E aquilo que eu coloquei dentro, a semente que eu plantei dentro do meu coração, ela frutificou, tá. Ela eu tive ali a vontade, o desejo, desde criança eu tinha vontade, de viajar, de conhecer o mundo, e eu nasci dentro de uma família que é humilde, que não traria as condições externas, as circunstâncias,
né, propícias para que isso acontecesse, mas guiada por esse desejo do meu coração, da minha alma, que a minha alma carrega, eu conquistei, né, e aí é que tá, tem um segredo aí também que eu tô aprendendo, estudando um pouquinho de lei da atração através de Abraham Hicks, ele traz isso, enquanto o nosso desejo a gente aproveitar, a gente se conectar com o nosso desejo e aquilo fizer bem para a gente está no caminho certo, né. Mesmo que esse desejo ainda não tenha sido alcançado, esse desejo precisa me mover e gerar sensações boas dentro de mim, porque se diante de uma coisa que eu não tenho, eu me frustro, eu não estou caminhando na direção para daquilo que eu quero, né. Então aquilo precisa gerar uma sensação boa, o meu desejo precisa me mover positivamente, é isso que essa carta vai falar, né. Mesmo diante das circunstâncias que muitas vezes são opostas, esse esse desejo, essa vontade, esse seu sonho que está aí dentro de você, continua te trazendo, bem-estar, continua te movendo na direção daquilo que você quer? Talvez essas sejam algumas perguntas que a gente pode se fazer, principalmente durante essa semana. E dentro, né, dessa semana, dessa energia, a gente vem aqui, né, para direcionar a nossa vontade, mas que ela seja resposta àquilo que a gente quer e não reatividade diante daquilo que aparece no nosso caminho. Fica esse alerta aí pra gente também. E aí quando esse desejo está movendo a gente e a gente isso está gerando bem-estar na gente, a gente consegue aproveitar o caminho que esse carro está percorrendo, que essa carruagem está percorrendo. A gente consegue olhar esse sol aqui fazendo essas cores lindas no céu, que essa carta traz, a gente consegue aproveitar o caminho, que na verdade é o que muitos mestres dizem, né. O que vale é a jornada e não o ponto de chegada. E diante dessa carta aqui também, pode ser que a gente seja convidado justamente a estar aí nas rédeas, mas não com controle, mas com direção. Justamente apoiados nesse ponto do nosso desejo, conseguir, segurar as rédeas aí dessas nossas emoções que muitas vezes se descontrolam. E aí esses cavalos podem acabar indo um para cada lado, e aí a gente perde o foco, perde a direção. Mas aqui não é esforço, aqui é é coerência, é resistência. Tem inclusive, né, eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei, há bastante tempo dentro da aviação e a gente trazia, eu já trouxe esse exemplo aqui, a gente trazia um mnemônico, né, para ajudar a gente a lembrar, diante de situações onde a gente precisava, fazer uma navegação ali em terrenos que seriam desconhecidos para nós. E aí a gente trazia isso, era o ESA 1, era diante, né, de uma jornada aí, de uma aventura, né, de percorrer um novo caminho, a gente fazia o estacionar, que era para o E, né, para a gente parar, sentar, o A para se alimentar, e aí sim se orientar para depois navegar. Então muitas vezes a gente vai, né, na vontade de querer fazer as coisas acontecer, a gente vai atropelando tudo que está pela nossa frente, e aí às vezes a gente até esquece para onde a gente estava indo, mas mais importante, às vezes a gente até lembra para onde a gente está indo, mas, às vezes tem placas no caminho que indicam se a gente, né, para onde a gente está indo. E essas placas são justamente as respostas emocionais que a gente tem diante das coisas, né. Então se tem uma resposta ali que não está coerente com o caminho que eu quero seguir, essa é uma placa. Então não é melhor eu parar, né, ali descansar, ver como que eu estou me sentindo diante daquilo, para então eu me orientar e continuar navegando. Porque muitas vezes parar não é perder tempo, é justamente se realinhar ou verificar se a gente está alinhado com o propósito que a gente tinha ali inicialmente. Durante o restante da nossa semana, a lua aí vai na terça-feira ela entra na energia de Capricórnio, ainda aí dentro dessa fase crescente, ajudando a gente justamente a consolidar, né, os passos, né, trazer aí para a matéria, enquanto, eh
hoje, amanhã a gente trabalha aí na energia, no desejo, a gente pode aí sonhar, a gente pode aí imaginar, usar essa energia da lua em Sagitário para a gente, se abastecer de energia, de vontade de fazer acontecer, né. Quando essa lua entra em Capricórnio aí na terça-feira, a gente pode ter energia para construir, para fazer. Na quinta-feira, essa lua entra em Aquário, vai se preparar aí justamente para a lua cheia, para a oposição que vai acontecer no sábado. Sábado de madrugada, 4h55 da manhã, essa lua vai ficar na posição, de na oposição ao Sol, em oposição ao Sol, na posição de lua cheia, né, olhando de frente para o Sol. E essa lua, conforme ela vai ganhando luz aí no seu movimento, ela vai abrindo frestas, né, justamente desses padrões que a gente carrega, porque a lua também representa isso, né, as coisas que a gente aprendeu, as coisas que nos são familiares. E conforme ela vai conversando com esses planetas, que ela vai fazer, e a gente vai falar mais disso lá dentro do nosso grupo de WhatsApp, que eu trago uma carta todo dia e falo da energia do dia. E tem o link aqui embaixo para vocês se inscreverem, entrarem nessa comunidade para ouvir a carta do dia, a energia do céu do dia. Eh, a gente vai tendo esses padrões revelados, a gente vai ganhando luz, porque ter luz é ganhar consciência, né. É o sol que projeta essa luz. Então a gente está ganhando consciência sobre o quê? Sobre os processos que falam da nossa verdade, do nosso coração, porque a gente está dentro de um ciclo leonino. E aí quando essa lua chega ali na fase cheia, ela escancara, ela abre a porta, ela projeta toda a luz possível dentro desse contexto, né, e tudo aquilo também que a gente está preparado para ver, está preparado para encarar, né, e para poder, a partir do ponto que a gente vê, que a gente ganha consciência, mudar aquilo que não está coerente dentro da gente. E toda essa energia, inclusive essa energia, esse arquétipo do carro guiando, direcionando a energia da nossa semana, vai ajudar a gente a caminhar e encontrar justamente essa direção do GPS que a gente vai colocar aqui e como navegar essa rota. E aí durante a semana a gente vai dando alguns insights aí, sobre como fazer essa navegação para chegar onde a gente quer. E essa lua quando entra, né, começa a escalonar e chegar próximo da fase cheia, ela traz ali também muitas das nossas emoções à tona. A gente vai precisar cuidar justamente por conta do arcano e esse Marte entrando em Libra ali, cuidar da nossa reatividade. Mercúrio ainda está retrógrado, né, cuidar da reatividade, né, para a gente usar esse ESA-1 aí, parar, sentar, se alimentar, respirar, aí sim se orientar para poder navegar na vida, para poder dar uma resposta, para poder tomar uma atitude, né, então cuidado aí com as reatividades. A gente está dentro de um mês 8, né, o mês de agosto. Mês 8 ele fala, né, ele tem essa forma do infinito, ele vai falar do fluxo. E como que a gente consegue atingir o fluxo? Justamente quando a gente vai aprendendo a dançar com as dualidades, com as pedras que aparecem no caminho. Às vezes fura um pneu lá, a gente precisa parar, a gente precisa ajustar, às vezes a gente precisa abastecer, mas a gente para descansar, a gente para avaliar o que não está ajustado, o que não está coerente, o que não está alinhado no nosso caminho. Mas o que não para é o desejo que está dentro de mim, né, a direção que eu coloquei ali no meu GPS, mente e coração de maneira coerente, guiando a minha jornada. Eu continuo manifestando o desejo, a vontade e a frequência daquilo que eu quero, independente do que chegue. O que chega pra gente são as placas. Encarem as situações, os desafios que aparecerem, as pedras no caminho, os pneus furados, as faltas de energia, como placas indicando o que não está alinhado, o que não está coerente com aquilo que você deseja. Faça o ajuste, recalcula a rota e continua. É isso. O GPS do nosso carro faz isso o tempo todo. E isso, inclusive, é uma lição para a gente aprender. Ah, por aqui está trânsito, por aqui tem uma obra, por aqui tem um acidente.
Então, deixa eu recalcular a rota. Recalculo e continuo, sem drama, né, sem achar que a gente não merece, sem achar que não é pra gente, sem se sabotar. Não, recalcula a rota e continua. É isso que eu tenho para nossa semana. Um beijo e a gente continua se falando todo dia ali no Astrocast. Nossa astrocomunidade exclusiva no WhatsApp. Lembra de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.